Olá, seja muito bem-vindo ao TV Minutos. Comigo, Márcia Reicher, o meu, o seu, o nosso canal, onde aprendemos muitas coisas interessantes. Falamos sobre mediação, conciliação, mas hoje nós vamos falar sobre a figura do preposto. Muitas pessoas não conhecem, né? Quem trabalha em empresa já ouviu falar no preposto, mas quem não trabalha talvez não conheça essa figura. Normalmente nós falamos que no judiciário existem algumas figuras, como o advogado, o promotor, o juiz, o desembargador, enfim, o mediador, os auxiliares da justiça, mas nós não falamos no preposto. E eu acho que essa figura é uma figura de suma importância também nesse palco onde vão acontecer as resoluções de conflitos, porque o preposto é o que vai trazer a palavra da empresa para aquela sessão ou para aquela audiência. O que a gente encontra normalmente são prepostos que infelizmente não passam de garotos de recado. Eu poderia pegar qualquer menino da rua e falar, vai lá, manda o recado que não tem acordo. Isso seria a mesma coisa. É a desvalorização da figura do preposto e o desrespeito ao sistema do judiciário, ao mediador, ao conciliador, ao juiz, ao desembargador, porque pode ter uma tentativa de conciliação em segundo grau. Então, quando esse preposto chega lá e fala, não me mandaram proposta, isso é de uma deselegância ímpar, porque não é possível você fazer uma audiência sem que as partes conversem, sem que se consiga um mínimo diálogo. E para que esse mínimo diálogo aconteça, o preposto acaba sendo uma figura importante. Claro que numa audiência comum, o advogado poderá falar em nome da empresa, o preposto só vai para cumprir a função de alguém da empresa, estar lá representando a empresa. Mas se levarmos essa figura para a mediação, a conciliação, a negociação, esse preposto passa a ter um valor muito maior do que simplesmente mandar um recado, não me mandar proposta. Então, eu quis falar isso com vocês, sobre isso, para que vocês se atentem da necessidade de se cumprir o papel por inteiro dentro de uma sessão. Tanto faz, porque hoje o sistema é multiportas, você vai poder entrar na porta que você quiser, porta da briga, porta do acordo, porta da negociação, e todas vão terminar com resoluções reconhecidas pelo Poder Judiciário. Então não importa em que porta você vai entrar com o seu cliente. Lembre sempre que o preposto é uma figura muito importante nessa relação processual, pré-processual, conciliatória, os advogados da velha guarda que gostam de brigar ainda, enfim, em qualquer momento desse trâmite processual, porque eu não posso excluir os meios alternativos como um trâmite processual, porque é uma lei. Então, dentro desse trâmite, o preposto é uma figura importante. E as empresas precisam entender que precisam preparar esse profissional para que ele possa representar com grande valor a empresa. Então imagina que eu já tive casos em sessão de conciliação onde a pessoa humilde chega lá com um boleto referente a uma dívida que ela nem sabe que ela tem, e a gente não pode esquecer dos golpes que existem por aí no mercado, essas imposições que às vezes acontecem por bancos oferecendo facilidade de empréstimo consignado para aposentado. Às vezes o aposentado é uma pessoa de poucas letras, ele nem sabe que ele aceitou o empréstimo, e ele chega com aquele contrato, com aquele papel, com aquele boleto, e ele chama para uma conciliação um banco. Um banco, quer dizer, um grande poder econômico, com pessoas preparadas em estratégia. Olha o desequilíbrio desta balança na hora de negociar. Então chega numa sessão e eles mandam um preposto e falam assim, não me mandaram proposta. Eu já vi idosas saírem chorando, desesperadas, eu não sei o que fazer. Então isso extrapola um pouco só
a questão do acordo, ou da tentativa, ou do diálogo. Veja que Sejusc é Centro de Judiciário e Cidadania. Então, onde é que está a cidadania se você não tem esse personagem que é o preposto bem preparado para, pelo menos, pedir uma redesignação e falar, olha, eu vou levar para os meus superiores esse boleto para podermos identificar e, pelo menos, esclarecer para essa pessoa o que é que ela está pagando. Então veja que essa figura do preposto é uma figura importante, principalmente para grandes empresas. Empresas como essas empresas de viagens, grandes empresas que você compra o hotel, compra avião, compra o que você quiser lá dentro relacionado à viagem. Também já tive um caso parecido com isso. E aí se tratava de uma compra de passagens em voo charter. Voo charter é um voo que ele é contratado para um X número de pessoas. Ele não é um voo de linha, ele é um voo específico. Então vamos imaginar que para esse voo decolar tem que ter 20 pessoas. Tá? Para ele sair do chão tem que ter 20 pessoas. Muito bem. Então, ele já é uma venda meio que no risco. Ele pode sair dia 10 às 11 horas, como ele pode sair dia 11 às 14 horas, porque é um pacote. Várias pessoas vão dividir o custo deste avião, é mais ou menos isso. E quando você compra um voo charter, você não escolhe o seu assento, mesmo porque eles nem sabem se vai dar certo esse voo em si. Muito bem, eu tive um caso que a pessoa quis cancelar porque ela comprou um voo charter. Não vou dizer que ela não sabia o que ela estava comprando, porque era um empresário, sabia sim, deve ter se arrependido, mas enfim. Ele estava querendo cancelar e ele notificou a empresa 3 dias após a compra. Então veja, o preposto que foi nessa audiência, que foi assim uma sessão maravilhosa, né? Não foi uma audiência, foi uma sessão, era uma pessoa super preparada. O preposto, ele entendia das vendas de passagem, ele sabia o que era um voo charter, ele sabia o que ele estava conversando. Nós conseguimos fazer um diálogo, não teve acordo, foi infrutífera, mas não foi frustrante. Porque era um empresário com uma empresa tentando resolver a sua questão. Então ali ninguém estava sendo enganado, ninguém era humilde, ninguém era com poucas letras, mas o preposto estava muito bem preparado. Foi uma sessão que até me impactou pela beleza. Veja que ela acabou infrutífera, mas eu consegui fazer um trabalho inteiro, porque as partes sabiam o que estavam fazendo lá, sabiam as suas posições lá dentro. O problema é que elas não queriam sair das posições, né? A questão era cancelar, e um queria cancelar, o outro não queria cancelar, e eles não conseguiram sair das suas posições para poder chegar a um acordo, mas o preposto sabia o que estava fazendo lá. Olha a diferença. Então, é isso. O preposto é uma figura de suma importância. Então, imaginem todo esse preparo para uma sessão de conciliação, você entende de tudo, de mediação e conciliação, e se depara com um preposto que não vai te ajudar a usar nenhuma ferramenta e técnica que você se preparou para poder fazer uma boa sessão. Bom, então essa foi a dica de hoje. Um bom preposto ajuda nas sessões e nas audiências. Eu espero que você tenha gostado e até o nosso próximo programa.